Eu sempre falei, quem me conhece sabe, que tem 3 momentos especiais na vida de cada pessoa. O dia do seu nascimento, o dia que foi o primeiro dia do resto da sua vida e o dia da sua morte. E essa é a grande pergunta. Qual é o primeiro dia do resto da sua vida? O meu foi em 2006. Eu costumo dizer que é o dia do clique. É o dia que as coisas parecem fazer sentido. A partir dali, as coisas começam a fazer sentido. E eu tinha 25 anos, eu vivia no alto dos meus privilégios, dentro de uma bolha em Salvador, a cidade que eu nunca saí. Tinha um relacionamento estável, tinha me formado em Direito, trabalhava no escritório de advocacia, casamento marcado, uma vida muito boa. Até que nada fazia mais sentido. Um clique, não fazia mais sentido. O relacionamento acabou, o escritório não fazia parte daquilo que eu queria, e eu resolvi mudar. Eu resolvi sair da bolha e eu resolvi ir para uma área que eu nunca tinha ouvido falar, nunca tinha aprendido, nunca tinha escutado nem na faculdade. Fui fazer um mestrado em Direitos Humanos na França. Fui embora pela primeira vez, tinha que me virar sozinha, tinha que voltar atrás, tinha que deixar de receber salário, tinha que voltar a ser estagiária, voluntária, e começar a aprender uma série de outras coisas que eu nunca tinha tido acesso. E muita coisa, a partir dali, começou a se encaixar. Eu não sabia por que as coisas funcionavam daquela maneira, eu só sabia que elas estavam funcionando. E eu fui seguindo o fluxo. E esse foi o dia 1. É o dia que eu reconheço que, de fato, eu entendi que o meu lugar no mundo deveria ser um pouco próximo daquilo que eu estava tendo acesso. Saindo desse processo de estudo, eu fui para a África. E eu comecei a trabalhar na República Democrática do Congo, que é o país número 1 em violência contra a mulher, é um dos piores índices de desenvolvimento humano do mundo. É um país muito complicado, não só pelas violências, mas pela própria questão que há décadas existe um genocídio nas fronteiras do país, e muito pouco se fala sobre isso. E ali, todos os meus estereótipos se quebravam todos os dias. Cada dia que eu saía na rua, eu descobria uma nova realidade. Tudo que eu acreditava, tudo que eu lutava, parecia não fazer mais sentido, porque cada dia eu era confrontada com novas perspectivas, com novas histórias, com novas pessoas, e ali eu entendo que foi o segundo momento da minha vida que eu comecei a enxergar. Comecei a sair da bolha e realmente enxergar. Voltando para o Brasil, eu fui trabalhar em São Paulo, e aí eu comecei a trabalhar segundas, quartas e sextas com pessoas em situação de cárcere, terças e quintas com os refugiados que chegavam em São Paulo. E durante esse período, foi um período muito difícil, com histórias muito densas, e eu encontrava pessoas que me tiravam da minha zona de conforto, pessoas que me contavam histórias de cruzar fronteiras, que faziam com que eu mesma cruzasse as minhas próprias fronteiras. Eu precisava passar as minhas fronteiras, os meus limites, para entender aquela pessoa que conversava comigo. Eu precisava passar o meu muro para entender aquela pessoa que estava dentro do muro. Eu precisava romper com isso, romper o meu controle. E isso me trouxe uma série de frustrações. Essas frustrações acumuladas me trouxeram uma doença. E eu passei 2 anos sofrendo com umas inflamações que faziam com que eu não enxergasse. Eu tinha uma doença nos olhos. E durante 2 anos, eu fui para todos os médicos possíveis, eu fiz todos os exames possíveis, eu fui fonte de pesquisa de universidade, e eu não tinha nenhuma causa física. E as inflamações continuavam vindo. E aí eu parei para perceber que talvez eu precisasse olhar para o meu emocional. Talvez a causa não fosse física, eu estivesse procurando na medicina uma resposta que a medicina não ia me dar. E essa foi a 3ª vez que eu comecei a enxergar o mundo. E, na verdade, eu percebi que eu precisava mudar a lente que fazia com que eu enxergasse o mundo. Eu vinha enxergando de uma forma, mas a lente estava errada. Eu precisava trazer uma lente de alegria, mesmo na dor, mesmo na tristeza. Eu precisava trazer uma lente de empoderar as outras pessoas. E eu precisava, sobretudo, trazer uma lente de horizontalidade. Hoje em dia, os trabalhadores humanitários, a gente sofre muito de doenças físicas, porque não existe um cuidado com o cuidador. Ninguém pensa em cuidar de quem cuida. E muitas vezes as pessoas acham que os trabalhadores humanitários são pessoas boas, são voluntários, são pessoas religiosas. E, na verdade, não. São os profissionais, técnicos, que realizamos um trabalho em campo, que é um trabalho, e precisamos de ajuda, de uma rede de apoio.
Muitas pessoas adoecem porque essa rede não existe, não é ainda uma rede sustentável. E isso aconteceu comigo. Nesse momento, ao mudar a lente, eu percebia que a gente precisava enxergar o outro além da superfície. Deixar de enxergar através de estereótipos, deixar de enxergar através da responsabilidade que eu tenho, deixar de enxergar através da culpa, que muitas vezes é o que acontece, e não passar a enxergar o futuro. Esse mundo que existe está ruim para todo mundo, mas ele está fadado a acabar. Essa estrutura é uma estrutura velha, é uma estrutura falida, e a gente precisa construir o novo. Então, eu precisava tirar a minha energia da destruição, daquilo que eu queria destruir, combater, para colocar a minha energia naquilo que eu queria construir. Trazer a minha energia para o bem, trazer a minha energia pensando na construção das novas estruturas do futuro que a gente vai viver, ou as futuras gerações vão viver. E, com isso, eu consegui nunca mais ter inflamações na vista, simplesmente sumiram, e eu continuei trabalhando com isso. Nesse mesmo momento, quando eu tinha essa reflexão, aconteceu o caso da morte do menino Aylan, que me fez pensar muito, porque conversava muito com esse meu momento de vida. Essa foto rodou o mundo. E, por algum motivo, eu não entendia por que essa foto específica e esse menino específico tinham chamado tanto a atenção. Todos os países do mundo, todas as pessoas de coração mais duro do mundo, publicaram essa foto. E eu queria saber por quê. Porque o Aylan não foi o primeiro e não foi o último menino a morrer numa praia. E aí eu fiz uma reflexão que me levou à seguinte conclusão. Esse menino, além de ser um menino branco, bem vestido, calçado, isso já chamou a atenção, ele é um menino sem identidade. O rosto dele não aparece. Isso faz com que a gente não olhe ele. Ninguém enxerga o Aylan. Você enxerga o seu filho, você enxerga o seu sobrinho, você enxerga o seu afilhado, você enxerga a pessoa que você ama, porque a gente projeta aquilo que a gente ama nessa foto. Ninguém procurou saber cadê os pais do Aylan, se ele tem irmãos, de onde eles saíram, o que levou eles saírem, de onde eles saíram, para onde eles estavam indo, quais eram os sonhos dessa família. Ninguém procurou saber. Isso não saiu na mídia. Então, na verdade, eu cheguei a uma conclusão que é uma conclusão que a gente precisa amar aquilo que a gente não conhece, porque a gente é condicionado a amar aquilo que a gente conhece, aquilo que parece com a gente, aquilo que tem o nosso rosto, que tem o nosso cromossomo. E não é assim, né? A gente só vai conseguir trazer esse mundo novo quando essa estrutura de amor se ampliar. O Aylan, ele é uma dos 65 milhões de pessoas em deslocamento forçado no mundo hoje. Enquanto a gente está aqui conversando, existem 17 guerras ativas no mundo. E isso gera um fluxo de pessoas, não só para os países clássicos, para a Europa, mas também muitos vindos e chegando ao Brasil, ao nosso continente. É um fluxo importante de pessoas, o maior desde a Segunda Guerra Mundial. E a gente vai precisar tomar uma atitude e tomar a sua responsabilidade diante desse cenário. Todas essas reflexões juntas me fizeram pensar que eu deveria fazer alguma coisa. Ok, entendi. Preciso fazer alguma coisa. O quê? Né? E aí, durante esses anos de trabalho, eu conheci muitas mulheres, e muitas mulheres incríveis, com histórias absolutamente incríveis. E a gente começou a formar algumas conversas, algumas rodas de conversa entre mulheres. E decidimos criar uma rede de apoio interna. Por quê? Porque a solidão da mulher refugiada é uma solidão muito dura. É uma mulher que saiu de tudo que ela conhecia, abandonou toda a sua história, todo o seu passado, toda a sua família, sua casa, tudo aquilo que você conhece como mundo, você foi tirada, arrancada dali e colocada num novo contexto, onde você não conhece ninguém, onde você não fala a língua, onde a sua integração é difícil. Então, a primeira proposta era a gente criar uma rede de apoio interna entre a gente, onde a gente pudesse conversar, onde o ambiente fosse livre, onde não existisse nenhum tipo de restrição. Depois, na sequência, a gente começou a pensar que a gente podia ir um pouquinho mais além disso. E aí a gente queria criar um movimento de conscientização. Falar para o Brasil, falar para os outros países, falar para as pessoas o que é o refúgio, por que essas pessoas chegaram até aqui, quem são essas pessoas. E, por fim, a gente queria sensibilizar, e sensibilizar através das histórias de mulheres
e histórias, sobretudo, relacionadas à violência de gênero. São diversas as violências de gênero que causam o deslocamento de pessoas. Mutilações genitais, casamentos forçados, mulheres estupradas em zonas de guerra, diferentes formas de violência direcionadas à opinião política de mulheres, a feministas, à orientação sexual. Então, a gente queria evidenciar esse tipo de violência e a gente criou um projeto chamado Projeto Vidas Refugiadas, que foi o quarto momento que eu enxerguei na minha vida. E o Vidas Refugiadas agora está fazendo 2 anos. É um projeto criado coletivamente por um grupo de mulheres, para mulheres. E a gente, depois dessa roda de conversa, a gente criou uma exposição fotográfica que vem rodando o país. Passou em Porto Alegre, passou por várias outras capitais. E a gente vem trazendo fotografias de mulheres que estão refugiadas no Brasil hoje e que, de uma certa forma, querem contar a sua história. São mulheres que querem falar. E, para mim, foi muito importante participar desse movimento, porque cada uma delas me ensinou, de uma forma muito precisa, coisas muito particulares. Então, a Maria é uma cubana que está no Brasil há 4 anos, e a Maria definitivamente foi a pessoa que me ensinou a ter coragem e acreditar no meu potencial. A Maria um dia bateu na minha mesa, numa sala cheia de pessoas, onde ela não conhecia ninguém, e ela falou: eu vim para o seu país porque eu precisava de ajuda, mas eu não vou lavar banheiro de brasileiro. Eu sou uma intelectual, eu sou antropóloga, eu sou doutora. E hoje ela está traçando o caminho dela, com a cabeça erguida. Ela me ensinou isso. A Mayada é síria. Ela me ensinou, de uma forma muito bonita, que a gente pode ser várias em uma só. Mãe de 2 adolescentes, esposa, diretora de um departamento da Universidade de Damasco, uma mulher incrível, que hoje em dia trabalha acolhendo crianças refugiadas e ensinando francês. A Sylvie é uma mulher congolesa, e essa pequenininha no braço dela é a Gabriela, brasileira, que nasceu aqui, e ela me ensinou a ser tolerante. Ela me ensinou a ter paciência de escutar. Às vezes eu tenho opiniões muito rápidas e um pouco radicais e inflexíveis. E a Sylvie, ela me mostrou uma outra forma de pensar, uma forma de pensar diferente da minha, e ela me ensinou isso através do amor, da paciência. Você amar outra pessoa e respeitar o ponto de vista dela, que é completamente diferente do seu. A Alice é uma menina do Burkina Faso, e ela tem uma frase que ela fala: ser refugiada é ser livre. E isso é lindo. Ela é uma jovem que deixou uma carreira para trás, deixou a família dela, veio sozinha para o Brasil, e ela é destemida. Ela me ensinou a ter coragem, ela me ensinou a ser livre, ela me ensinou a ir para frente. A Janete é uma mulher absolutamente incrível. É uma das histórias mais tristes de vida que eu já ouvi. E, ao mesmo tempo, ela é uma fortaleza absoluta. Uma mulher que consegue passar por tudo que ela passou e ter a certeza de que existe um amanhã, ter a certeza de que existe uma força superior que protege ela e ter a certeza de quem ela é e que tudo vai dar certo. A Vilma é a nossa caçulinha do projeto. Ela chegou aqui com 17 anos, angolana, e ela tem uma frase que é: nunca desista, tente, e se der errado, tente de novo. Então, ela definitivamente me ensinou a tentar e nunca desistir dos meus sonhos. E a Jonathan, nigeriana, é um dos corações desse projeto, uma mulher incrível que me ensinou muito sobre o papel da mulher no mundo, sobre o que nós podemos fazer, como as mulheres, nós temos um papel de ajudar outras mulheres, de olhar para outras mulheres. E ela um dia me falou que as mulheres têm um coração maior que os homens, e é por isso que nós somos mais fortes. E, recentemente, na semana passada, eu acompanhei uma entrevista da Jonathan, e ela falou para a repórter perguntou para ela se tinha valido a pena ela ter feito tudo o que ela fez e ter se colocado em risco e ter fugido do país dela. E ela respondeu para a repórter que não é uma questão de dinheiro, a vida é sobre fazer outras pessoas felizes, e que ela não se arrependia de nada. Então, eu acho que é isso. A mensagem para a gente construir um mundo novo é a gente buscar a felicidade das outras pessoas. Obrigada.